dia. Bem-vindo ao mês de fevereiro. Vamos começar aqui nesta manhã louvando a Deus, agradecendo a Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, santo, justo, perfeito, misericordioso, bom, longânimo. Deus é perfeito, né? E cada manhã a misericórdia de Deus, ela nos alcança. E a Bíblia diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos, pois renova-se cada manhã. Essa renovação significa, na realidade, a oportunidade que nós temos de buscar a presença de Deus, de louvar a Deus, agradecer a Ele os privilégios grandes que Ele tem nos concedido. Deus é bom o tempo todo, Deus é maravilhoso, é especialista em milagres. Eu quero falar nesta manhã sobre a ira do Cordeiro. Aqui é o professor Nelson, professor também de teologia, e nós vamos aqui passar para vocês algumas informações sobre a ira do Cordeiro. Estes dias eu fiz uma live falando sobre a ira de Deus. A ira de Deus, na realidade, demonstra o seu amor. Só que no momento nós estamos na época da graça, e virá o tempo, virá o momento no juízo, Ele vai estar como juiz. Por enquanto Ele é o nosso advogado, nosso grande intercessor, o único mediador entre Deus e os homens. Porém, no juízo, Cristo aparecerá como o juiz que vai julgar, e o juiz que julga retamente. Após a vinda de Jesus e a assinalação dos 144.000, Apocalipse 7, versículo 1 ao versículo 8, ao toque da primeira trombeta, iniciará então aí o quarto período da grande tribulação. E este tempo específico ele é chamado de o juízo de Deus sobre todas as nações, sobre todos os pecadores, e através dos instrumentos que Deus irá usar para a sua ira, temos as pragas do Apocalipse. As pessoas não gostam de estudar, de ler o Apocalipse, porque o Apocalipse é amedrontador. Porém, o Apocalipse ele nos mostra algo escatológico muito forte, muito profundo, e nós precisamos entender, precisamos compreender e estarmos preparados ou nos prepararmos para o arrebatamento da igreja, não para o juízo do grande trono branco, né? Isaías ele falou muito sobre o dia da ira do Cordeiro, e ele chamou o dia do Senhor. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Porque as estrelas do céu e os astros não deixarão brilhar a sua luz, o sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isto significa, então, densa escuridão, densas trevas. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Isaías capítulo 13, versículos 9 a 11. Alguns até dizem que o Apocalipse já começou. Mas existem várias visões sobre, ou várias interpretações sobre o profeta, sobre o livro de Apocalipse, né?
E o que nós podemos compreender, podemos entender, é que Apocalipse é um livro que parte já se cumpriu, outras estão cumprindo-se e outras profecias cumprir-se-á bem depois. Isaías capítulo 2, versículo 1 ao 9 diz: Então os homens se meterão nas concavidades das rochas e nas cavernas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e por causa da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra, isto é, para julgar a terra. E os reis da terra, e os grandes, os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E dizia aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao versículo 17. Então vejam bem, as pessoas não pensam, as pessoas são soberbas, são egoístas, avarentas, desobedientes, implacáveis, caluniadoras. O que nos mostra Paulo a Timóteo no final dos tempos, como as pessoas elas estão agindo, como as pessoas elas fazem, as pessoas que desobedecem ao Evangelho de Cristo. E nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos vivendo os últimos ataques de Satanás sobre o planeta Terra. E 1 Timóteo capítulo 4 fala sobre a apostasia dos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, e pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e é recebido com ações de graças, nada é recusável. E nós sabemos, queridos, que estamos vivendo o momento da apostasia. Estamos vivendo realmente momentos difíceis, momentos cruéis, momentos em que está sendo preparada a plataforma do anticristo. Nós devemos levantar as nossas cabeças, porque a nossa redenção se aproxima. E nós conhecemos, porque examinamos as Escrituras, estudamos as Escrituras, e podemos perceber o quanto o homem está jogado no pecado. 2 Timóteo capítulo 3 fala sobre os males e as corrupções dos últimos dias. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então nós estamos vivendo momentos de muitas dificuldades, momentos de muitas crueldades na terra, e nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo precisa ser anunciado, precisa ser pregado cada instante, cada momento, e o que nós precisamos é ver o Evangelho espalhado em toda a terra, mostrando realmente o juízo de Deus sobre as nações, mostrando o juízo de Deus
sobre a terra, porque o Senhor virá e julgará o seu povo. Julgará de uma forma realmente espantosa, assombrosa. E nós vemos então a essa expressão que nós estamos falando sobre a ira do Cordeiro, mostrando o juízo de Deus sobre a terra. Precisamos entender e precisamos aceitar o plano de Deus, o plano do Senhor de uma forma toda especial em nossos corações, e ver que os homens estão em constante desobediência. E aqui quando fala, porque é vindo o grande dia da sua ira, que é o grande dia do juízo, nós vemos aí 3 significados super importantes. Em primeiro lugar, refere-se ao juízo que haverá agora na ocasião da terceira vinda do Senhor, para exercer a sua vingança e o extermínio sobre toda a terra. Vamos ler Salmo 37. Salmo 37. O versículo 10 ao versículo 20, que nos diz a palavra do Senhor. Mas um pouco de tempo e não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Todos os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á deles o Senhor, pois está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem arco para bater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhe transpassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Versículo 17 diz: pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor os sustém. E assim, pessoal, nós vemos o grande dia da ira de Deus, o dia da vingança do Senhor, do juízo do Senhor. Isaías 66 e 16: porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo contra a terra, contra toda a carne. Aí então nós vemos o juízo, essa expressão juízo, né, referindo-se ao dia do Senhor. E depois nós podemos perceber que fala também sobre o tribunal de Cristo, onde o próprio Cristo será o juiz dos vivos e dos mortos, segundo Timóteo 4, versículo 1. E no último dia, abrangendo toda a humanidade, de Adão até a batalha do Armagedon, que isso ocorrerá antes do milênio. Porém, no tribunal de Cristo, não é um tribunal para condenação, mas um tribunal para prova, para provar as nossas obras, aquilo que nós fizemos por meio do corpo, onde haverá o galardão para aqueles que trabalharam na obra do Senhor. E a Bíblia diz que até mesmo um copo de água fria que você deu a um servo de Deus, você não perderá o seu galardão. E em terceiro lugar, nós vemos o julgamento final, que é o julgamento do trono branco. Apocalipse capítulo 20, vamos ler. Apocalipse capítulo 20. Nós estamos falando sobre a ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 15. Vejamos, pois, o juízo de Deus. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras,
conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar aos mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Então vejam bem, todos aqueles cujos nomes não estão na realidade escritos no livro da vida do Cordeiro, estes serão lançados no lago de fogo. É necessário nós compreendermos que o processo de Deus é um processo em que as pessoas precisam compreender que Deus é amor, mas Deus exercerá a sua justiça. E a justiça de Deus é sobre todos aqueles que desobedeceram ou que desobedecem ao Evangelho de Cristo. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor, entregar os nossos caminhos ao Senhor. E Deus, operando abundantemente em nossos corações, em nossas vidas, e nos entregando ao Senhor dia após dia, momento após momento, nós teremos a nossa vida preservada, salva, de sermos lançados aí no lago de fogo que arde ou arderá continuamente. Quais são os principais acontecimentos da ira do Cordeiro? Nós vimos aí o julgamento do trono branco, e será de todas as almas, de todos os tempos, pós-milenar. E nós temos em Apocalipse 6, 12 a 17, a terceira vinda de Jesus. E vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro abre os selos, na abertura dos selos aí. Nós temos os selos e as taças do Apocalipse, o julgamento dos selos. Os selos de Apocalipse começaram com aquele período chamado de grande tribulação. A abertura do primeiro selo introduz o anticristo, que vem para enganar Israel e aceitar a paz sem guerra, uma falsa paz. Nós temos aí os julgamentos da trombeta. O sétimo selo iniciará os julgamentos das 7 trombetas. Temos o julgamento das taças. O último grupo de julgamento descrito em Apocalipse vem com o julgamento das 7 taças, assim como o sétimo selo introduziu os julgamentos das 7 trombetas. Mas enquanto os julgamentos das trombetas têm efeito parcial, os julgamentos da taça, que serão derramados da terra, são extremos, a ponto de serem completos e finais. A sétima e última taça anuncia a grande batalha do Armagedon e descreve a ruína final do anticristo. Então, em Apocalipse capítulo 6, nós temos o primeiro selo, o segundo selo, o terceiro, quarto, quinto, sexto. E nós temos aí, pessoal, em Apocalipse 6, o Cordeiro abre os selos, o primeiro selo, e vai aí abrindo os cavalos, os cavaleiros, representando situações aí bem difíceis, bem complicadas. Aí em Apocalipse 7 nós temos: depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre a paz, nem sobre árvore alguma.
Aí em Apocalipse, capítulo 7, vai fazendo essa descrição tremenda, fenomenal, espantosa, né? Aí nós temos a assinalação dos 144 mil israelitas, que é em Apocalipse capítulo 7, 1 a 8. Os 7 anjos tocam as 7 trombetas, Apocalipse 8. E aí nós temos aí alguns símbolos que prefiguram a ira do Cordeiro. O dilúvio, que foi no passado, a destruição de Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito, a queda de Jericó, são tudo prefigurações da ira do Cordeiro. Muitas pessoas até falam, o Deus do Velho Testamento é o Deus totalmente diferente do Novo Testamento, porque o Deus do Velho Testamento é um Deus de muita ira, de muito sangue, muito derramamento de sangue. Porém, o que nós observamos no Velho Testamento é Deus agindo e dando oportunidade ao seu povo, para que o povo ele tome uma posição. E o povo não tomava essa posição. Então houve muita destruição, houve muita guerra, muita morte. No Novo Testamento nós temos Cristo aí implantando a graça de Deus. Não que a graça de Deus não estivesse atuando no Velho Testamento. Sim, a longanimidade de Deus sempre esteve presente em toda a história da humanidade. Mas no Novo Testamento nós vemos Cristo trazendo, através da sua graça, a redenção do pecado, a redenção e justificação dos nossos pecados, mas dando-nos oportunidades também de nós mudarmos a nossa vida, de nós mudarmos a nossa maneira de viver. E nós vemos no Velho Testamento Deus atuando assim, através das pragas, dando oportunidade ao homem, para que o homem tomasse uma posição. Temos o período dos patriarcas, né, dos juízes, a monarquia. Mas havia juiz, né, reis, e cada um fazia algo legal, o outro fazia algo não legal, mas Deus dando a oportunidade para o homem tomar uma posição espiritual. E a ira do Cordeiro, em Provérbios 3 e 5, fala sobre a assolação dos ímpios. São vários nomes. Então vejam, a oportunidade que Deus está dando a todos nós, a todo ser vivente, para que esse ser vivente, ele tome uma posição espiritual. E Apocalipse 3, capítulo 3, e o versículo 25, diz o seguinte: não temas, ó povo repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Então vejam bem, isso aí é o quê? Destruição, assolação. E muitos dizem que isso não vai acontecer porque Deus é amor. Gente, nós já podemos perceber o juízo de Deus na terra. O juízo de Deus está atuando na terra. As pessoas não percebem. Ah, não, isso faz parte da natureza. É o homem que está se destruindo. É o homem que não está obedecendo. Sim, evidentemente, concordo plenamente. Mas a ira do Senhor dos Exércitos virá. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías capítulo 2 e o versículo 12 fala: a arrogância do homem será abatida e a sua altivez será humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Porque o homem pensa que o homem pensa que faz, manda e desmanda, oprime. E Apocalipse 3, ou seja, Isaías capítulo 3, fala sobre o julgamento de Judá e de Jerusalém. Porque eis que o Senhor dos Exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável,
o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Isso já aconteceu naquela época. Porém, Deus vai mostrar, através da ira do Cordeiro, a sua vingança. Deus lança alguém no inferno? Não, eu vou com as minhas próprias mãos. Porque Deus está dando-nos uma grande oportunidade. Mas eu não entendo, eu não compreendo, eu não quero aceitar. Mas o dia do Senhor dos Exércitos está presente. Isaías 13:6 fala o dia do Senhor. Isaías 13, versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. E o versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. É o dia do Senhor. Ai de vós que desejais, né? O terrível dia do Senhor, que é o dia da sua ira, o dia da ira do Cordeiro. Isaías 28:18 fala que é um dilúvio de açoites. Isaías 28, vamos ler aqui, e 18. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. Aqui é o versículo 17. Versículo 18. A vossa aliança com a morte será anulada, e o vosso acordo com a lei não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Observe aqui, estamos falando sobre a ira do Cordeiro, o juízo do Cordeiro, que é dia de trevas. E Mateus capítulo 13, versículo 30, vamos para o Novo Testamento, Mateus 13, 30, fala sobre a ceifa. Mateus capítulo 13 e o versículo 30. Vamos ler aqui. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aqui está falando sobre a parábola do joio e do trigo. Ninguém pode lançar ninguém fora, excluir alguém. Hoje eu entendo completamente diferente, porque nós não temos esse poder de julgar quem é quem são as pessoas. Haverá a colheita final. Está todo mundo aí misturado, juntos. Somente o Senhor conhece o coração de cada pessoa. Somente o Senhor conhece o coração de cada um. E o grande dia da ira do Cordeiro, que é Apocalipse capítulo 6, o versículo 17. Apocalipse 6 e 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? É complicado, né, pessoal? É difícil nós entendermos, nós compreendermos este assunto. Mas é necessário que se explique, é necessário que se pregue, que se mostre. Quando nós falamos aí sobre o julgamento do selo, o selo do Apocalipse 6 começa com aquele período chamado de grande tribulação, que nós já falamos. Os selos que os seguem revelam guerra, fome, praga, morte,
e devastação da terra. A descrição natural e cósmica seguirá essas calamidades. A terra tremerá, o sol escurecerá, a lua ficará como sangue e as estrelas cairão do céu. O terror produzido por esses acontecimentos será tão grande que as pessoas da terra clamarão e que a própria terra os cubra para se esconderem da ira demonstrada nesses acontecimentos. Eu estou aqui com a Bíblia de Estudo das Profecias. E o julgamento da trombeta, o selo, inicia com o julgamento das 7 trombetas, sendo que esses julgamentos são uma lembrança das 10 pragas do Egito. As 4 primeiras afetam o mundo natural, as 3 últimas afetam as pessoas não redimidas da terra. Todos, exceto os 144 mil restantes de Israel, estarão sujeitos às pragas dos julgamentos da trombeta. E o julgamento das taças, o último grupo de julgamento, que eu já falei aqui nesta manhã, em Apocalipse, vem com o julgamento das 7 taças. Assim como o 7º selo introduziu os julgamentos das 7 trombetas, o julgamento da 7ª trombeta introduz o julgamento das 7 taças, principalmente o seu resultado final. E o resultado os julgamentos da taça não somente são semelhantes aos julgamentos das 7 taças, principalmente aí no resultado final. Mas enquanto os julgamentos das trombetas têm efeito parcial, o julgamento da taça derramados na terra são extremos, a ponto de serem completos e finais. A 7ª e última taça anuncia a grande batalha do Armagedon e descreve a ruína final, que nós já falamos aqui nesta minha fala. Espero que vocês estejam gostando. É um assunto complexo, é um assunto difícil, mas é necessário nós compreendermos, nós entendermos. E o dia do juízo de Deus trata-se de um período longo, não é um dia. O juízo de Deus na destruição dos egípcios não aconteceu num único dia. E não foi uma única praga. Foram em etapas. Então o apóstolo João, ele registrou em Apocalipse sobre as 7 trombetas. As pragas, as quais não somente se relacionam, e as pragas, mas também ao tempo da duração de cada uma. Somente a 5ª trombeta terá um tempo literal de 5 meses. Apocalipse 9:5, foi-lhe permitido que não os matassem, mas que por 5 meses atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E Daniel registrou o tempo do juízo de Deus. Daniel 8:14. E ele me disse: até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Essas 2.300 tardes e manhãs representam 6 anos, 6 meses e 24 dias literais da ira do Cordeiro sobre a terra, sobre o mundo. Isaías 28, 19 a 21 diz: porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará, como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato e o seu estranho ato. É o dia da vingança do nosso Deus. Porém, se eu tomei uma decisão de seguir a Cristo, a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.
Nós precisamos, queridos, compreender que precisamos buscar a Deus. Sofonias 2:3 diz: buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor, isto é, sereis guardados. Nós não somos bonzinhos, nós precisamos da grande misericórdia de Deus. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Tessalonicenses 5:9. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas eu tenho que abrir o meu coração. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A igreja do Senhor, ela não está destinada para a ira. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós temos aí os sete anjos, as 7 trombetas, que nós já falamos para vocês. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e foi queimada a terça parte da árvore e toda a erva verde. Segunda trombeta, Apocalipse 8, foi lançado um grande monte ardendo no mar, e a terça parte do mar tornou-se em sangue. Morreu a terça parte das criaturas do mar, e a terça parte das naus foram destruídas. O terceiro anjo tocou a trombeta, tudo em Apocalipse 8. Caiu do céu uma grande estrela chamada Absinto, e caiu nos rios e nas fontes das águas, e elas se tornaram amargas, e morreram muitos homens por causa disso. O quarto anjo tocou a sua trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, escurecendo a terça parte deles. Eu já falei isso aí nessa live. O quinto anjo, com a quinta trombeta, foi aberto o poço do abismo. Fez uma grande fumaça que escureceu o sol e o ar. Saíram gafanhotos com o poder que tem os escorpiões da terra. Sexto anjo, com a sexta trombeta, serão soltos os 4 anjos que estão presos no rio Eufrates, e ouvi o número deles, 200 milhões, e eles matarão terça parte dos homens. Terrível, hein? E as vozes das sete trombetas, que estão em Apocalipse capítulo 10, embora João tenha ouvido a voz das 7 trombetas, não lhe foi permitido escrever realmente aquilo que ele ouviu, aquilo que aconteceu, né? É um mistério. Aí nós temos as 2 testemunhas, e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e os reinos do mundo serão do Senhor e do seu Cristo. Então o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do Senhor e do seu Cristo, eles reinarão para todo sempre. Apocalipse capítulo 11, o versículo 15. Aí nós vemos, pessoal, que a manifestação da ira de Deus é sobre todos aqueles que desobedecem ao Evangelho de Cristo. E observe aqui o 6º anjo tocando a trombeta, anjos que estão presos ao rio Eufrates. 200 milhões, eles matarão a terça parte dos homens. Portanto, é necessário que nós estudemos, que nós compreendamos o que o Senhor lhe fala conosco através da sua palavra. O livro de Apocalipse é realmente um livro estarrecedor, e muitas pessoas não querem ler.
Muitas pessoas não queriam estudar, mas vamos estudar a palavra de Deus. Vamos entender a palavra de Deus. E entender que o arrebatamento está aí. O arrebatamento está às portas. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento da igreja, quando Jesus voltar para levar para o céu todos os que creram nele desde sua vida e morte na terra. Nós temos aí os julgamentos, os galardões, né? E essa grande tribulação, os acontecimentos, uma guerra mundial focalizando o Armagedon em Israel, a segunda vinda de Cristo com os seus exércitos no céu, a prisão de Satanás. Aí nós vemos aí a glória final, né? Depois de tudo aí consumado, aí viveremos com Deus por toda a eternidade. Quem viverá? Aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Que eu e você possamos ter a oportunidade de subirmos no arrebatamento ou estarmos com Cristo por toda a eternidade. Mas todos comparecerão diante do tribunal de Cristo e o juiz do grande trono branco para os grandes julgamentos. Depois eu estarei fazendo uma live falando sobre os tipos de julgamentos. Amém? E Deus abençoe a todos de uma forma toda especial. Tenham um bom dia. E à noite, às 8 da noite, faremos a nossa live outra vez.